Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa, entrevista coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado que recebem o sinal da Band Amazonas em HD. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha no programa de hoje o jornalista aqui da casa, Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 11h30 da manhã. E hoje nós vamos falar de meio ambiente e sustentabilidade aqui no Entrevista Coletiva. Estamos recebendo aqui o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade da capital amazonense, Antônio Stroski. Antônio, secretário, muito obrigado pela presença aqui no Entrevista Coletiva, por ter aceitado o nosso convite aqui da Band. Eu que agradeço a oportunidade de podermos conversar sobre as agendas ambientais da nossa cidade, da nossa capital. A gente sempre inicia o nosso programa pedindo para o próprio convidado se apresentar, tecer aqui uma breve biografia da sua história até chegar à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Perfeito. Então, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela UFAM, ainda em 82, depois eu fiz o mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Eu sou servidor público estadual, sou analista ambiental do IPAM. A gente está numa missão fazendo a condução da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Manaus. Eu sou especialista em resíduos sólidos, eu trabalho nessa agenda há mais de 30 anos, né? Então a gente está com um belo desafio agora em agendas que são muito palpitantes, né? Com a questão até nos remete também a fazer quais são as nossas ações, inclusive até contribuição no aspecto das mudanças climáticas. Então hoje a agenda é muito ampla. O Stroski vem de onde? O Stroski, a sua nacionalidade é brasileira? Eu sou brasileiro, brasileiríssimo. Eu estou há 43 anos no Amazonas. O Stroski é do avô materno, é um sobrenome ucraniano. Então é dessa origem, aí, essa mistura que existe no sul do Paraná. Secretário, por falar em resíduos sólidos, na última semana começou aí uma limpeza nos igarapés. Sim. A gente sabe que esse trato é da CEMUSP, da Secretaria de Limpeza Urbana, mas o senhor também participou nos últimos dias de uma reunião sobre os igarapés de Manaus. E o que se tratava essa conferência, essa reunião? O que a gente pode esperar aí nos próximos passos do Executivo Municipal para os nossos igarapés? Na verdade, é o seguinte, primeiro que os igarapés de Manaus, há uma estimativa, ou uma contagem de cerca de 150 igarapés, e esses que estão completamente inseridos no perímetro urbano de Manaus, têm um problema muito sério de presença de contaminantes, zero de oxigênio dissolvido, né? Tem um problema de ocupação das margens e do leito dos igarapés. Eles recebem o descarte de esgoto doméstico, às vezes algum descarte também de resíduos efluentes industriais. A grande questão dos igarapés neste momento, em que a gente vive um processo de uma enchente histórica, provavelmente um grande processo de enchente, todo o processo histórico, né? São as alagações, né? A situação de risco das pessoas, as condições de vida das pessoas que estão instaladas ali. Mas não é só isso não, porque antes do processo da cheia, que acontece agora no mês de maio, o ápice, aí até o início de junho, nós temos o início do período das chuvas, que acontece a partir da segunda quinzena de outubro, chuvas torrenciais de grande duração e que causam grandes alagações. Então, este é um tema que nós discutimos nessa semana que passou e que ações que nós vamos fazer, porque as intervenções no igarapé, os igarapés são áreas de preservação permanente, assim entendidas pelo Código Florestal. Então, o ente público, o poder público, ele, para fazer essa intervenção, ele tem que ter a justificativa e a anuência do órgão ambiental. E que intervenção vai ser feita, né? Então, a gente não pode correr a qualquer momento e querer fazer uma retificação de um canal que é um igarapé, ou fazer a dragagem, ou fazer uma obra, alguma intervenção nas margens do mesmo, por causa desse conceito de área de preservação permanente. Então, conciliar uma demanda da sociedade, uma situação emergencial colocada sobre uma população,
que tem um problema habitacional e de ocupação dessas margens, e com essa contemplar, considerar os aspectos legais, o que é permitido e o que não é. Não ultrapassar essas barreiras legais. Exatamente. Se manter dentro da legalidade. E aí tem um outro aspecto também, os recursos disponíveis para isso, né? E a gente vive realmente um momento excepcional colocado pela pandemia, né? Que aí potencializa ainda mais o desafio do poder público. Mas tem jeito? Tem. Já, na verdade, já existem experiências exitosas dentro do nosso estado, com a questão do próprio Prosamin, né? E a gente sempre considera o seguinte: as intervenções têm que estar alinhadas com o órgão ambiental, mas ela é uma articulação que vai além de uma única secretaria, né? Tem a Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Infraestrutura, que vai fazer a intervenção, o órgão de controle ambiental, que tem que se manifestar sobre esse processo, e também a gente sempre é inquirido, questionado, e precisa também, às vezes, prestar informações, esclarecimentos ao Ministério Público. Então, essa linha de atuação, essas nuances, esses detalhes ou esses aspectos todos a serem considerados. Finalizando essa mesma pergunta, o senhor considera esse viés, a Secretaria de Meio Ambiente como uma das mais complexas de se tratar, justamente por conta de todas essas barreiras? A Secretaria, exatamente, porque veja só, nós temos uma atuação no monitoramento ambiental, nos eventos que acontecem no ambiente que nós estamos. E Manaus também não é só ambiente urbano, também tem um ambiente rural do território de Manaus. Mas nós temos também a atividade do licenciamento ambiental, que está a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Essas atribuições, as atividades que estão sob a responsabilidade das SEMAS, elas foram repassadas ainda em 2013, numa resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que regulamentou uma lei, a Lei Complementar 140. Então, as atividades no conceito enquadradas como de impacto local foram repassadas ao município de Manaus naquela ocasião. E aí foi feito todo um processo de estruturação para que a Secretaria pudesse exercer plenamente as suas atividades. E, além disso, nós fazemos a fiscalização, né, sobre a responsabilidade das SEMAS. Nós temos bares, restaurantes que têm... Poluição sonora, né? Também a questão de, exatamente, utilizam serviço de som, de espetáculos. Nós temos ainda um controle sobre os motores a diesel, um cadastro, um certificado de cadastro. A SEMAS licencia as atividades da construção civil, as edificações, né, até um certo porte, que depois de uma certa tamanho, o porte do empreendimento passa para a responsabilidade do órgão estadual de meio ambiente, postos de combustíveis. Então, nós temos uma agenda ampla. E aí tem ainda a questão da arborização, né? O monitoramento dos igarapés também, a balneabilidade, né? Da Ponta Negra, do Tarumã, de locais que são normalmente frequentados como áreas de lazer da população. Nós estamos incorporando uma rotina na Secretaria agora também, a monitoramento da qualidade do ar. Nós já estamos fazendo um entendimento com as universidades nossas aqui, principalmente a UEA, de estabelecer um mecanismo de controle. E nesta semana que passou, nós tivemos também um contato, nós fomos procurados, e a SEMAS já trabalhou também com o Centro de Triagem de Animais Silvestres, porque nós temos um desafio também nesse processo de ocupação que a cidade avança sobre a área de floresta do seu entorno, nessa interface, e quando se dá de forma por invasão e tudo mais, há uma agressão, há uma perda grande de biodiversidade, que animais são mortos, às vezes o problema do assoreamento de igarapé, e a gente precisa conversar com a população, educar e também lembrar a todos, né, que nós temos que ter um olhar, sim, de carinho, de atenção com relação à fauna. Nós, inclusive, temos um assunto muito palpitante em Manaus, que é o caso do sauim, né, que é uma espécie, o sauim é sauim de Manaus, e é uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Esta agenda também está sendo tratada pela SEMAS. Na zona leste de Manaus tem um parque municipal que chama até sauim.
Exatamente. Que ficou com as atividades paralisadas. Como é que está a situação atual lá do Sauim? O Sauim foi esquecido por um tempo, houve um processo assim de desarticulação, de desestruturação, mas nós elegemos o Sauim Castanheiras como uma das unidades que precisa urgentemente ser revitalizada. E nós já estamos organizando e elaborando um projeto arquitetônico e os projetos executivos para a revitalização. O nosso desejo é ter o Sauim Castanheiras como o Mindu da Zona Leste. E com detalhe, ele é mais que o dobro da área do Mindu, Parque Municipal do Mindu, no Parque 10, e tem muitos ativos ambientais, né? Tem lá, inclusive, uma coleção grande de castanheiras, tem bandos de macacos, toda uma diversidade grande ali. E é muito significativo, porque nós enxergamos também como um parque para servir a população dessa zona da cidade, servir como uma área referencial, uma área de educação ambiental, né, e de uma interação grande com a população. A Zona Leste precisa dessa opção, né? Precisa, a Zona Norte também, né? Nós temos que olhar a cidade como um todo. Esse é o desafio que está colocado para a gente na CEMAS. E esse projeto para o Sauim Castanheira, ele abrange também, faz parte do mesmo projeto de reabertura dos parques? Sim. A gente teve a reabertura do Parque do Mindu, Lagoa do Japim. Isso, exatamente. Nós temos no Mindu uma demanda grande, uma expectativa muito grande da população, dos seus habituais frequentadores ali, da população do Parque 10, né? Que é um processo ali, o Mindu existe porque a população conduziu esse processo e teve essa demanda, colocou para o poder público. Então, e ficamos muito felizes porque conseguimos reabrir, mas nós vamos implementar ainda muitos atrativos para o parque. A Lagoa do Japim também já em atendimento às pessoas, nós vamos fazer uma parceria ali, o prefeito Davi Almeida fez uma recomendação expressa que a gente faça uma parceria com a iniciativa privada, isso está sendo encaminhado, nós vamos ter um apoio bem importante. O Parque dos Bilhares, a Ponte dos Bilhares, ali na Constantino Neri, é o que nós pretendemos como um local para construção e instalação da sede da CEMAS. Então, isso é uma coisa que a gente ainda está idealizando e a nossa equipe está muito motivada com essa possibilidade. O Parque, então, Sauim Castanheiras, está nesse conjunto, nesse contexto. Claro que lá nós precisamos realizar obras, mas a gente quer colocar uma infraestrutura, ter uma unidade de produção de mudas, né? Vamos discutir ainda a reativação do centro de triagem de animais silvestres, porque lá tem umas características desejáveis para a gente funcionar uma estrutura dessa, né? E aí nós temos um outro ainda, o Nascentes do Mindu, lá na Cidade de Deus, de um significado ambiental muito grande, né? Porque lá estão as nascentes do nosso igarapé do Mindu, que tem 21 quilômetros, ele corta a cidade no sentido transversal, depois todas as suas características são alteradas ao longo desse percurso, né? Mas as nascentes lá são, o parque é um parque emblemático e muito significativo para a gente. Belíssimo local também para servir de palco para a educação ambiental, né? A gente acompanha excursões, crianças, já fizemos aqui na Band de reportagens sobre essas crianças que vão lá receber essas orientações e veem como a nascente ali ainda traz uma água limpa, né? E a gente, na verdade, o que a gente vislumbra é que a cidade tenha, além dos que já existem, a gente tenha mais parques, né? Nós temos aí a possibilidade de fazer um outro, talvez até com a comunidade indígena envolvida. A Secretaria ainda tem uma outra unidade que não está no ambiente urbano, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, RDS do Tupé. Vou pedir para o senhor, inclusive, me dar mais detalhes de um parque aí com essas características indígenas, mas logo após o intervalo aqui em entrevista coletiva, recebendo Antônio Stroski, secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade da capital amazonense. 2 minutinhos, a gente está de volta.
De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade da capital amazonense, Antônio Strauski. A gente já tratou no primeiro bloco sobre a reabertura dos parques. Manaus tem está dentro, né, da selva amazônica. A gente, quando olha de cima as imagens de GPS, a gente percebe ali uma selva de pedra ao redor de um grande verde. Mas, ainda assim, a gente não tem uma quantidade de árvores plantadas em área urbana que ainda sobraram ainda essa exploração. E a gente tem muito ainda a avançar com relação à arborização. Exato. Aqui na capital, né, secretário? Exato. Inclusive, tem um índice de arborização que o IBGE utiliza. Os técnicos têm algumas ponderações e algumas discordâncias, né? Mas, por exemplo, o pessoal diz que a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso, Goiânia, tem grandes índices de arborização. Mas é um critério adotado. A do quintal não vale, né? Exato. Eles consideram muito a questão de ruas, né? Tem um índice que eles consideram algumas ruas e tudo mais. Isso, na verdade, que também nós temos muitos quintais, na verdade, tem muita área verde. Eu lembro que uma vez eu fazia uma viagem de Rio Branco no Acre com uma outra pessoa, eu lembro muito tempo de uma outra atividade, e a gente decolou de um monomotor e a gente fez o seguinte: cronometramos no relógio, considerando a velocidade estimada da aeronave, que extensão do entorno de Rio Branco estava desmatada. E nós chegamos à conta de mais ou menos uns 48 quilômetros, afastado do centro de Rio Branco, no Acre, já era só área de campo, da atividade pecuária e outras atividades. Manaus não, Manaus tem uma interface com a floresta muito próxima, né? Então é distinto. Mas o nosso núcleo urbano, sim, precisa de árvores, de arborização. Isso é uma medição que chama tempo e distância, né? Exatamente. Antes, quando não tinha GPS, era tempo e distância. Exatamente. E a gente vê necessidade de reposição de árvores na via pública, os processos de construção e de implantação de infraestrutura, às vezes deixam muito a questão da arborização, do paisagismo, não necessariamente no devido lugar. E o que acontece, que é muito comum, há uma dificuldade no processo de arborização, em áreas já consolidadas, principalmente na via pública, é a dificuldade de transpor aquela camada compactada do solo para você fazer o plantio, né? E se você não tiver o cuidado, a pessoa que está executando o plantio, de cavar adequadamente, fazer o enchimento da cova, nós vamos perder a muda, principalmente quando entrar o período de verão, porque a camada de exploração das raízes fica muito superficial. Isso uma... Então é uma questão técnica que tem que ser considerada, né? Não sei se de engenharia ou arquitetura, mas o que se vê hoje aqui em Manaus, na construção dessas aberturas de condomínios, tira toda a mata, compacta todo o solo. Ali muitas vezes joga um calçamento em cima. Exato. E depois vai tentar abrir lá faz os blocos de apartamentos. Isso. E depois vai plantar as árvores. Isso cria também ilhas de calor, né? Exatamente. E assim, o que é que nós observamos? Primeiro, nós temos um horto municipal, uma unidade de produção de mudas, mas logo que assumimos a secretaria, nossa equipe, nós conversamos, que nós estamos com uma quantidade de mudas aquém daquilo que a cidade precisa. Então está no nosso plano a construção de uma central de produção de mudas capaz de atender todas as regiões da cidade de Manaus. Hoje as mudas plantadas, quem é que cede? Nós mesmos temos a produção de mudas, né? Mas nós temos um outro processo também de incorporação ou de aquisição de mudas, que são as compensações decorrentes do processo de licenciamento. Uma intervenção em área de APP que é autorizada, uma supressão de vegetação para implantar um condomínio, um posto de combustível, ao desmatar ou ao fazer essa intervenção, esse licenciamento, há uma obrigação de compensar. E a gente quantifica isso em mudas de plantas e estabelece as quantidades de plantas de acordo com o interesse daquilo que a gente precisa para fazer a arborização da cidade de Manaus. Então nós temos, além da produção própria, ainda tem essas mudas que a gente incorpora
do processo de compensação. Então, não necessariamente ela precisa plantar, mas entregar a muda à prefeitura. Exatamente. E, claro que também existem as situações de uma intervenção feita em área não autorizada, em que a pessoa comete uma irregularidade, ela sofre um processo de autuação, é estabelecida às vezes uma multa, há uma penalidade administrativa, e aí a gente coloca ainda a necessidade de recompor ou recuperar a área degradada. E aí vai acontecer certamente um processo de arborização, de plantio lá, de recompor a cobertura vegetal do solo e tudo mais. Então, também existe esse processo. Mas a arborização que nós pensamos e que a gente quer atender a cidade de Manaus tem esse contexto. E a gente precisa também de parceiros, né? Porque é um processo que também exige investimento. E uma coisa importante, aí vai uma mensagem até para a população, né? Quando receber uma muda na frente da sua casa, na calçada, na via pública, que as pessoas adotem aquele exemplar ali plantado e que haja o devido carinho, cuidado, não só pelo poder público, porque nós temos um problema de depredação, né? Às vezes até alguém tem um carro que ficou em pane mecânica, não tem o triângulo, o condutor vai lá, acha a primeira árvore que está crescendo, ele quebra para fazer aquela sinalização. Era uma vez uma árvore. Era uma vez uma árvore. É um crime ambiental. É um crime. Então tem essas questões todas colocadas no processo de arborização. E a gente espera que nós consigamos colocar em prática o que nós temos pensado para isso. Então hoje existe a doação de mudas por parte da prefeitura. Existe. Nós fazemos também, além do plantio, Sim. né, nessa semana agora, nós fizemos uma doação no Parque 10. Toda semana nós estamos numa zona diferente da cidade, num bairro diferente, fazendo doação de mudas. Em torno de 800, 1000 mudas, no mínimo, a gente distribui em cada evento desse. E as pessoas vêm à busca disso, né? Há uma satisfação muito grande em fazer esse evento, né? E as pessoas discutem, recomendam, perguntam. Às vezes ali não tem naquele momento uma determinada espécie e ela pergunta pela espécie preferida, que é uma planta frutífera. Pois então, essas espécies, elas são frutíferas ou de sombra? Não, são as espécies arbóreas. E a gente tem valorizado principalmente as plantas nativas, né? E as pessoas procuram, sim, plantas frutíferas e também as ornamentais, aquelas arbustivas, o que produzem flores. Nós temos todos esses tipos no nosso horto. O ipê, quando floresce, fica muito bonito. O ipê está também? Não? Também, a gente também tem ipê. Ipê, pau-brasil, nós fizemos recentemente plantio de pau-brasil, porque é uma árvore símbolo do nosso país, né? E também para a gente não perder, não resgatar uma espécie ameaçada de extinção, porque todo o processo ela é nativa da Mata Atlântica, toda uma região de vegetação, toda a costa brasileira que foi praticamente reduzida a fragmentos, né? Então, e a gente valoriza isso também. Secretário, a gente está a menos de um mês do Dia do Meio Ambiente. Sim. Na sua opinião, o que falta para o manauara para entender a importância dos nossos igarapés, que não pode jogar sujeira nos igarapés? Eu volto a tocar nesse assunto, secretário, porque a gente sempre vê agora, principalmente com a subida das águas, principalmente nessa época, a quantidade de sujeira, assim como na subida, como na vazante, e é inacreditável. E é nesse momento que entra a intervenção do Executivo Municipal, do Poder Público, enfim. Mas o senhor disse que existem várias barreiras por conta das leis ambientais, e a gente também vê muito o trabalho só nessas épocas, da limpeza nessas épocas. Não, mas olha só, eu já tive a oportunidade de dar uma contribuição sobre essa questão da educação ambiental associada ao problema dos resíduos nos igarapés. Isso, exatamente. Educação ambiental. O que é que falta para o manauara? Uma educação ambiental? Na verdade, assim, você tem que ter um trabalho permanente e insistir nisso. A prefeitura tem um serviço regular de retirada do lixo, dos resíduos dos igarapés, que é um processo caro,
e que você vê, inclusive, na semana passada, a CEMUSP foi fazer a remoção de resíduos lá na ponte de São Jorge. Do São Jorge. Né? Horrível. Foi verificado, o resíduo foi acumulando tanto, encostou na ponte, na parte inferior, e para trás, a montante, todo o Igarapé estava com nível de água até acima logo depois da ponte, por causa do lixo, dos resíduos acumulados. Isso que a gente vê, né? Isso. Que é despejado em Igarapé. O que é preciso, aí é uma questão, o poder público vai ter que sempre insistir e ele precisa ter parceiros, seja com as secretarias de educação municipal e estadual, né, nessa abordagem. Mas é um processo que ainda não produziu os efeitos necessários. Você verifica assim, as áreas onde foram feitas obras de saneamento dos igarapés, e também foi trabalhada a informação com os moradores, como, por exemplo, o Prosamin, você ainda observa a presença do plástico, do resíduo que flutua por uma questão de densidade, está em cima da lâmina, está na lâmina d'água. Mas ainda tem resíduo orgânico, resíduo mais denso, o que químico. E o Igarapé tem um problema, ao longo dos anos, recebendo carga orgânica, carga de resíduos, e às vezes não é só isso que as pessoas jogam no Igarapé, às vezes é uma pilha, outras substâncias. Geladeira, sofá. E que tem metais pesados, e ele se acumula no leito do Igarapé, no fundo, no sedimento. Secretário, então, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, para agradecer aqui Eduardo Galvão, agradecer o senhor também pela sua disponibilidade de tempo aqui na entrevista coletiva, agradecer quem está em casa, pedir que o senhor não tiver perdido o fio do raciocínio aí, que conclua sobre os igarapés para a gente finalizar o programa. Não, perfeito. Então, o que o Eduardo estava falando, a educação ambiental, ela tem que ser durante todo o período do ano, as ações do poder público também de retirada, e vai chegar o momento que, invariavelmente, as penalidades vão ter que acabar sendo impostas se não tem a resposta para isso, né? E aí que tem a ver com a qualidade de vida das pessoas, e as pessoas precisam entender que a sua contribuição, por mínima que seja, vai mudar certamente o ambiente que nós temos hoje. Secretário, muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Antônio Stroski é secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade da capital amazonense. A você que nos acompanhou até agora na entrevista coletiva, nosso muito obrigado. No próximo domingo a gente está de volta.